Eu achei esse jogo ruim pra caralho. E obviamente eu tô mentindo, porque estamos falando sobre as mentiras do Pinóquio. Vem comigo. Alô, opa, tudo bem? Quem fala com vocês é o Front Senin. E porra, platinei Lies of P. Jogaço, jogaço de futebol, jogão foda do caralho, tá? E hoje eu vou discorrer um pouco com vocês o que eu achei sobre a platina, se achei fácil, se achei difícil, algumas dicas e algumas ideias, algumas sugestões pra vocês aí de como deixar essa platina talvez mais fácil, talvez mais difícil. Vai de você, vai muito de você, tá? Bom, vou começar resumindo um pouco do que eu achei do jogo e aí depois eu vou passar sobre essas perspectivas sobre os troféus. Primeiramente, Lies of P é um jogo no estilo Souls-like, bem legal mesmo. Mas o fator crucial que diferencia o Lies of P de qualquer outro Souls-like, pelo menos, né, até chegarmos em Sekiro, por exemplo, é que o Lies of P ele tem uma tendência muito grande a utilizar o parry, né? Enquanto outros Souls-like você não tem muito essa dinâmica do parry, não é tão obrigatório, você consegue se virar muito bem de outras maneiras. No Lies of P você tem essa obrigatoriedade de utilizar o parry muitas vezes. E aprender a utilizar o parry vai tornar o seu jogo talvez mais fácil, talvez não, né? Vai depender muito de você. E assim, achei o jogo muito bom, achei um jogo muito legal, é divertido jogar Lies of P. O pairing do Lies of P é gostosíssimo de fazer. Você tem algumas ferramentas que te ajudam a trabalhar melhor o jogo, como por exemplo o braço legionário, que é um braço que você pode adaptar e colocar algumas stacks dentro dele para poder usar gancho, jogar bomba, atacar ácido, jogar fogo, usar um escudo. Então você pode utilizar o seu braço legionário de diversas formas que você tiver interesse, né? Além disso, tem uma imensa coleção de armas dentro do jogo. Ah, Desde espadas a porretes, a machados, a martelos, mas todas, obviamente, armas brancas que você vai utilizar pra bater na galera, não revólveres, por exemplo, pra você dar tiro na porra toda. É bem legal, é bem legal. As armas você tem um conceito de upgrade também dentro delas. E o legal do Lies of P é porque as armas você consegue combinar uma arma com um pegador da arma, né? Um punhal da arma. Você pode alterar o punho da arma e colocar, por exemplo, um punho de uma arma longa numa arma curta. Aí você vai fazer uma arma que ela tem uma ponta curta, sei lá, uma faca, mais um cabo de lança, né? Então você consegue adaptar as armas para o interesse que você achar melhor. Por exemplo, no final da minha jornada ali, eu adaptei a arma que eu joguei o jogo inteiro, que eu estava utilizando o punhal do cacetete. Coloquei um punhal de uma arma mais longa para conseguir me ajudar a matar o Simon. Vou chegar lá, tá? Já vou chegar nos chefões. E assim, fez com que a minha luta fosse mais fácil, porque como ele é um inimigo muito grande, precisava de uma arma um pouco mais longa para conseguir acertar ele um pouco mais de longe. Então me ajuda bastante esse conceito de ir alternando punhal com arma. Agora falando sobre a jogabilidade, eu acho a jogabilidade desse jogo muito boa. Uma coisa que me incomoda desse jogo, e já vou puxar isso antes de continuar, é que qualquer coisa te deixa pesado, qualquer coisinha te deixa pesado. Porra, pra você ficar leve nesse jogo, você tem que estar com a capacidade no 70 e o resto você vai distribuindo. Porque não é possível, cara. Qualquer coisa que você coloca na mão, ou qualquer amuleto que você usa, pô, pronto, tá pesado e aí você deixa o jogo mais lento. Porra, isso é uma parada que me incomodou do jogo, tá? Com relação aos inimigos, aos bosses, você vive num mundo onde basicamente você tem marionetes, né, puppets, títeres, que são máquinas que foram criadas pelo jogo, pelo Geppetto, pelo Venini, e aí você vai lutando com esses robôs até um determinado ponto do jogo, né? São robôs relativamente fáceis de serem derrotados. Tem alguns que são mais complexos, tem alguns que algumas surpresas, alguns que te dão um jump scare ali pra te pegar de supetão, né? Mas no geral são inimigos fáceis de serem derrotados, os títeres. E você também vai ter mais pra frente os inimigos que estão infectados, né? Que são basicamente seres humanos que foram infectados pela praga. E aí eles meio que se tornam uma espécie de zumbis dentro do jogo. É bem esquisito.
São bem chatos alguns, eles correm pra cacete. Então você tem que estar sempre ligado nas esquinas, porque eles sempre ficam lá esperando pra te atacar do nada. Então se você não se esquiva, não ficar atento, você toma uma ali e dependendo do inimigo que te pegar, ele tira uma boa parte de dano. E tem alguns humanos, né? Alguns humanos que restaram, que ainda não foram infectados, que vai ter a raposa, vai ter o gato, vai ter o professor coruja, vai ter uma série de outros inimigos ali que você vai enfrentar, que eles ainda são humanos e que você pode utilizar outras técnicas para lutar com eles. Os humanos são relativamente fáceis também de serem derrotados, e os únicos humanos que você encontra são bosses. Então você pode utilizar algumas habilidades específicas para lutar com eles, como utilizar ácido para fazer com que eles tomem dano mais rápido, utilizar algumas técnicas de batalha ali que vai ser mais usual, né, contra os humanos, ou com os lançadores e tudo mais. No geral, os bosses do jogo são relativamente ok, né? Tem alguns bosses que são bem mais difíceis do que outros. Acho que tive uma dificuldade muito grande, por exemplo, com o Simon. Acho que é o top 1 assim, dos chefões que eu tive que enfrentar. O Simon é o pior deles. Você vai ter também ali o Títere Anônimo, que é o último chefão do jogo, que também é difícil de ser enfrentado. Tem mais um outro que também me incomoda muito quando eu vou jogar esse jogo, que é o palhaço, né? Sempre na primeira run, o palhaço que você encontra ali no... Não o primeiro palhaço, o palhaço gordão giratório, que fica lá no meio do jogo. E assim, é muito ruim lutar com esse palhaço, porque ele, como todos os personagens desse jogo, como todos os inimigos desse jogo, ele tem uma coisa que me incomoda, que é: o cara vai te atacar e ele não somente te ataca. Ele prepara mais e te ataca. Pô, enquanto você tá esperando, ele tá indo pra trás, carregando do nada, ele pum! Ou então pior, quando ele vem assim, ele joga lá pra trás pra puxar o soco, por exemplo, aí ele fica aqui, ó, pulando. Aí ele fica pulando com o braço aqui assim, e aí ao invés dele te acertar com esse braço aqui, ele vem com esse aqui, ó, pum! Do nada. Então assim, é uma coisa que me irritou muito, assim, essa parada do imprevisível nas batalhas, né, de você não conseguir prever quando os caras vão te atacar, é uma coisa que irrita um pouco. Por exemplo, como eu comparei um pouquinho, né, com o Lies of P com o Sekiro na questão do parry. No Sekiro o parry é muito mais fluido, né, você vê que o cara vai te atacar, ele vai te atacar e atacou. Ele não fica carregando, fingindo que vai te atacar. Enfim, eu não avancei ainda muito no Sekiro, mas o pouco que eu vi é isso, né? E é diferente, desde o começo no Lies of P, todos os inimigos fazem isso. Eles preparam, fingem que vão atacar e não ataca. Aí quando você tá lá pressionando pra dar parry, quando você para de pressionar pra dar parry é quando ele ataca. Porra, é um filho da puta isso. Então é uma coisa que me irritou um pouco nesse jogo, assim, com relação aos inimigos. Com relação aos troféus, não existem praticamente troféus perdíveis. Obviamente existem, né? Mas os que existem, você só vai perder se você for, sei lá, porra, ingênuo, né? E eu vou explicar por quê. Eu recomendo, se você for jogar esse jogo pra platinar, faça uma run inteira mentindo, pra subir a sua mentira, pra subir a sua humanidade. E depois você vai fazer uma run inteira contra a verdade. Por quê? A run inteira mentindo, você já vai pegar muitos troféus. Mais troféus do que você pegaria se você fizesse só contando a verdade, tá? Porque mentindo, você conclui muitas outras side quests, a qual você não concluiria se você contasse a verdade. A única quest que eu concluí contando a verdade, mas até eu já tava no fim do jogo, foi a quest da Antônia. Fora isso, todas as outras quests eu fiz mentindo. Então, e inclusive mentindo é quando você consegue a maioria dos discos que você precisa para mais um troféu. Então assim, recomendo fazer toda a primeira run mentindo. E aí depois você vai fazer uma run inteira contra a verdade. É interessante você prestar atenção no que é mentira e que não é. Então preste atenção na lore, é um jogo que te obriga a entender a lore para você poder saber o que você tá falando, para você saber se você tá mentindo ou não.
Porque, caso contrário, você pode falar uma verdade ali e a sua run de mentira foi pro caralho também, né? Ou vice-versa. Então, sempre bom ter atenção nas mentiras que você vai contar. As mentiras são coisas boas no jogo, né? Apesar de ser mentira. Mas a mentira torna você mais humano, né? E aí, no final, acho que a run da mentira é a melhor run, porque é o melhor final, vem com a run da mentira. Em que o Gepeto te reconhece como um ser humano ali, aí, porra, é bem bonitinho o final. A run, quando você conta a verdade, é uma canalice sem tamanho, porque você, apesar de estar falando a verdade, você fode muita gente, né? Você acaba com o psicológico de muita gente. E aí você acaba se tornando, eu não vou dizer que se torna um vilão, né? Mas, pô, você se torna um caracuzão ali na história, porque você é seco e duro nas verdades, né? Não acho uma run interessante, não. Agora sim, os troféus eu achei que foram relativamente fáceis de serem conquistados. Como eu disse, se você simplesmente focar em, em seguir o jogo, né, desse jeito que eu falei, um fazendo mentira e outro fazendo verdade, você vai conseguir fazer todos os troféus de uma forma muito fácil. Eu acredito que pegar os discos seja um dos troféus mais fáceis, porque somente jogando, fazendo essa run que eu falei de mentira e verdade, você já vai conseguir todos. Você não precisa lutar com ninguém pra conseguir disco, você não precisa invadir nenhum lugar pra conseguir disco, é só jogar e conversar com as pessoas. Tem que fazer as sidequests, ok, tem que fazer as sidequests, mas de qualquer forma você teria que entrar naqueles lugares pra poder lutear. Então, querendo ou não, você já tá fazendo a run, né, e fazendo a sidequest ao mesmo tempo. Não é uma coisa difícil. Outro ponto que também foi muito fácil foram as sidequests, né? Apesar de, como eu comentei, você precisa inevitavelmente entrar nas áreas para poder lutear e completar essas sidequests. Mas elas também foram muito fáceis. Então, entregar uma luva lá pro Alidouro, né? A luva da engine ali pro Alidouro, pro falso Alidouro, no caso, né? Aí depois retornar, informar ela. E aí você já ganha um troféu. É só pegar uma luva, levar pro cara e voltar. Então, assim, só que, obviamente, tem bastante porradaria nesse meio. Mas, assim, é uma tarefa fácil, né? Fazer a sidequest da Antônia, que é comprar um remédio e entregar pro mordomo lá. Aí ele vai entregar pra ela. Pô, é fácil também. Assim, não tem sidequests difíceis nesse jogo. Como eu disse, a única coisa difícil das sidequests é ter que enfrentar os chefões, ter que enfrentar alguns, talvez mini-chefes que você vai ter em algumas determinadas áreas, mas nenhum deles são de fato difíceis, os mini-chefes. Acredito que a única mini-chefe que é difícil de ser enfrentada é a mulher de cabeça de aquário que aparece ali na cidade destruída. Quando você sobe uma escadinha ali. E assim, acho que ela é um dos maiores pesadelos que eu tive com mini-boss nesse jogo. Depois do Simon, acho que foi tranquilamente uma das que eu mais penei a matar. Mas depois, quando você começa a pegar a manha pra destruir ela, é mais fácil. Então, acho que isso torna assim, o jogo relativamente fácil. São sidequests simples. Pegar os discos também é uma parada simples dentro do jogo. Tem algumas outras coisas que, querendo ou não, logo no começo, quando você inicia o jogo, você já consegue pegar 4 troféus. Então, contar uma mentira no hotel, todos os bosses dão troféu também. Então isso também acaba tornando alguns troféus mais fáceis. Alguns troféus mais fáceis. Então assim, não tem troféu difícil nesse jogo. Não vou dizer que é uma garapa, porque querendo ou não, levei uma semana pra platinar ele, né, no tempo que eu tô aqui fazendo. Mas não é um jogo longo, um jogo difícil, um jogo complexo. Com relação à conclusão do troféu, me perdoe, perdi um pouco o fio da meada. Com relação aos troféus mais difíceis, eu acho que alguns bosses são realmente difíceis, como eu comentei, o Simon é difícil, o Títere Anônimo é difícil. O que mais? Na verdade, acho que o que realmente é difícil são alguns chefões. Não tem muitas outras coisas que tornam troféus difíceis nesse jogo. E assim, eu vou dar uma dica que acho que é a única dica que eu consigo passar pra vocês, além de fazer uma run na mentira e uma run na verdade, e prestar atenção na lore pra vocês não errarem no que tá mentindo e no que tá falando a verdade. Caso vocês estejam com dificuldade nos chefões, hoje pelo menos, né, a última versão que tem do jogo, você consegue alterar a dificuldade do jogo no meio da partida, e isso não vai impactar no seu troféu.
Porra, pode me chamar de cuzão, pode me chamar de vacilão, de covardão, só que assim, eu não consegui passar do Simon no New Game Plus. Eu não conseguia de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu abaixei o nível pra poder passar o Simon e acabou. Depois voltei pro normal, matei o título anônimo no normal e foi isso. Só que assim, o 90% do jogo jogando no normal, tá? Porra, não vem me criticar não, seu vagabundo. Você também não passou essa porra no New Game Plus no modo normal que eu sei. Se passou, parabéns, porra. Você é foda e eu sou um merda, tá bom? Só que assim, é isso, cara. Acho que a melhor dica que eu posso passar pra você, se você tá sentindo dificuldade pra passar algum boss específico, põe no modo mais fácil. Se o seu objetivo é só platinar, você tá cagando pra história, você tá cagando pra matar o cara, você tá cagando pra qualquer outra coisa. Eu recomendo jogar o jogo normal no normal mesmo, né? O jogo, a run da mentira no normal. E depois, se você quiser fazer o New Game Plus de uma forma mais rápida, põe no modo fácil, só pra você fazer o New Game Plus, pegar os últimos troféus e acabou, finish game, tá? Eu acho que são as únicas dicas que eu posso passar pra vocês. É uma ideia interessante fazer isso, pelo menos você não se sente tão, sei lá, mal por estar baixando o nível do jogo pra fazer uma parada inteira, mas enfim, é uma coisa interessante. Eu pelo menos penso por esse lado. Não há vergonha em abaixar o nível de um jogo pra poder platinar ele, a não ser que ele não te dê essa dica, a não ser que você tenha realmente trapaceado pra fazer isso. Se o jogo te deu a opção, se tá no jogo é pra usar, então fica a minha dica aí. No geral, uma nota 8 de 10. Acho que o jogo é muito curto, acho que é o principal defeito dele, é muito curto, é um jogo realmente muito curto, poderia ser mais longo, mas eu também não consigo imaginar nada na minha cabeça pra falar assim, porra, esse jogo podia ser mais longo fazendo o quê? Eu não consigo pensar em nada que pudesse fazer com que esse jogo fosse mais longo. Então é só mais uma crítica aqui sem solução, desculpa. É isso, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário aí se você gostou desse conteúdo. Por favor, me dê ideias de próximas coisas para fazer aqui no canal, jogos, vídeos, reacts. Agradeço qualquer sugestão e nos vemos na próxima. Fiquem com Deus e tchau, tchau.